O judeu que se converteu instantaneamente quando viu Nossa Senhora. Ele se chamava Alphonse Ratisbonne, era um judeu francês, nascido em Estrasburgo em 1814, de uma família muito rica de banqueiros, aparentada com os Rothschild. E Alphonse era tido como muito culto, muito inteligente e, é claro, era herdeiro de uma imensa fortuna. Ele era judeu de família, mas não praticava. Ele dizia mesmo que ele poderia se converter talvez ao protestantismo, mas ao catolicismo nunca. Ele nutria um ódio profundo pela igreja. Um sentimento que se intensificou quando o seu irmão Teodoro se converteu ao catolicismo e posteriormente foi até ordenado sacerdote. A conversão do irmão, inclusive, provocou uma ruptura familiar. E Alphonse, por causa do seu anticatolicismo visceral, ele rompeu relações com o irmão por anos. Bom, Alphonse, ele se formou em Direito, estava noivo, mas decidiu fazer uma longa viagem antes de se casar. A viagem tinha como objetivo fortalecer a sua saúde, que não era boa. E ele iria percorrer uma boa parte da Europa e do Oriente. Ele pretendia fazer a viagem e, assim que voltasse, casar-se e assumir os negócios da família. Ele estava indo para Constantinopla, mas houve um equívoco na rota e ele acabou parando em Roma. Ele chegou em Roma na Epifania, 6 de janeiro de 1842. Ele ficou um tempo em Roma, visitando museus, visitou igrejas, não faltavam igrejas, não é? Mas ao visitar as igrejas de Roma, ele só ficou mais convicto no seu anticatolicismo, porque tudo que ele via parecia confirmar a caricatura que ele trazia na cabeça a respeito da igreja. O catolicismo para ele, e aquelas igrejas demonstravam, era um amontoado de imagens, de ritos, uma religião para gente ignorante. Algo para ser tido como curiosidade histórica, talvez, mas nunca como verdade. Em Roma, ele encontrou alguns amigos que haviam se convertido ao catolicismo. Eles passaram alguns dias juntos e no meio de uma discussão, assim, uma discussão religiosa, Alphonse foi desafiado por seu amigo. Ele foi desafiado a usar no pescoço a medalha milagrosa. Veja que nós estamos aqui em 1842. Apenas 12 anos antes, em 1830, o que aconteceu? As aparições de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré, em Paris. Nossa Senhora pediu que fosse cunhada uma medalha, segundo o modelo que ela mesma mostrou, e ela prometeu graças abundantes àqueles que usassem aquela medalha com fé. E a medalha começou a ser difundida e rapidamente se espalhou por Paris, pela França, por toda a Europa, sendo associada a graças extraordinárias, por isso que o povo a chamou Medalha Milagrosa. Pois bem, era essa medalha que Alphonse Ratisbonne foi desafiado a usar. E ele também foi desafiado, além de usar a medalha, a recitar diariamente a oração Lembrai-vos, que é tradicionalmente atribuída a São Bernardo de Claraval. E ele aceitou com risos, rindo. É para mostrar que ele estava imune àquelas superstições católicas. Mas, enquanto isso, os seus amigos católicos rezavam pela conversão dele. Tanto que, alguns dias depois, em 18 de janeiro de 1842, faleceu em Roma o conde de La Ferronnays, um antigo embaixador da França na Santa Sé, e amigo de um amigo seu, e um homem de profunda piedade. E, na véspera da sua morte, ele havia rezado 100 vezes a oração Lembrai-vos, pela conversão de Alphonse Ratisbonne. E no dia 20 de janeiro, 2 dias após o falecimento desse conde, Alphonse acompanhou o seu amigo à igreja de Saint-André de l'Effrate, onde seriam as exéquias. E, caminhando pela nave da igreja, observando as imagens, os quadros, Alphonse teve a experiência que mudaria a sua vida. Ele próprio relata que, de repente, toda a igreja pareceu desaparecer à sua volta. Restou apenas uma capela envolvida em luz, porque a igreja ela tem várias capelas laterais, com altares. E uma dessas capelas, uma só, ficou iluminada. E no altar daquela capela, ele viu Nossa Senhora. Nas palavras dele, grandiosa, brilhante, cheia de majestade e de doçura, tal como representada na medalha que ele trazia no pescoço. Diante daquela visão, ele caiu de joelhos. Nossa Senhora não falou nada. Ele próprio relatou que ela não me disse nada, mas eu compreendi tudo. E ele descreveu
a sua conversão, porque a conversão se deu naquele momento, como a queda de todas as vendas que o envolviam. Ele comparou a conversão ao despertar de um sono profundo, ou a um momento em que um cego de nascença vê a luz pela primeira vez. E ele foi, então, levado pelo seu amigo à principal igreja jesuíta em Roma, a Igreja do Jesus. Ele foi levado diante do jesuíta francês, Padre Villefort. E diante do padre, ele tirou a medalha do pescoço e disse: "Eu a vi, eu a vi." A notícia se espalhou por Roma, depois toda a Europa ficou sabendo, e o Papa, então reinante, o Papa Gregório XVI, ordenou a investigação minuciosa dos fatos. E no dia 31 de janeiro de 1842, poucos dias depois, Alfonso ele foi batizado. Na Igreja do Jesus, recebeu a primeira comunhão e a crisma pelas mãos do cardeal Patrizzi, representando o próprio Papa. E foi feito um processo canônico, e após esse processo se concluiu que a conversão dele foi sim fruto de uma aparição da Virgem Maria. Um fato que foi reconhecido em 3 de junho de 1842. E no local da aparição, naquela capela de Santo André della Frate, foi colocada uma pintura da Madonna do Milagre, da Nossa Senhora do Milagre, pintada segundo as indicações do próprio Ratisbonne, conforme a visão que ele teve. No ano seguinte, 1843, ele se reconciliou com seu irmão, Teodoro, que havia se convertido ao catolicismo, e em 1847, o próprio Alfonso ele foi ordenado sacerdote na Companhia de Jesus. E mais tarde, com autorização do Papa Pio IX, ele deixou a companhia para se dedicar especificamente à obra da conversão dos judeus, na congregação que ele fundou, a congregação de Nossa Senhora de Sião. E ele trabalhou nesse apostolado até a sua morte em 1884. E em 1892, o Papa Leão XIII, reconhecendo os milagres atribuídos àquela aparição, a Nossa Senhora dos Milagres, ele coroou a imagem venerada em Santo André della Frate. E até hoje uma placa em um dos pilares da capela resume a aparição de 20 de janeiro de 1842, dizendo: em 20 de janeiro de 1842, Alfonso Ratisbonne, de Estrasburgo, veio aqui como um judeu obstinado. A Virgem apareceu a ele como você a vê. Ele caiu como judeu e se levantou como cristão. Visitante, leve consigo a preciosa lembrança da misericórdia de Deus e do poder da Santíssima Virgem. Exatamente, tudo continua lá, tudo isso continua lá. A igreja de Santo André della Frate está de pé em Roma, a mesma igreja em que Alfonso Ratisbonne entrou naquele 20 de janeiro de 1842, a mesma igreja, o mesmo espaço físico, a mesma nave, as mesmas obras de arte, a mesma capela lateral onde ele caiu de joelhos. No local da aparição está ainda o quadro da Madonna do Milagre e com a coroa colocada pelo Papa Leão XIII em 1892. A Igreja de Jesus, onde ele foi batizado, continua lá. Essa igreja onde repousa o corpo de Santo Inácio de Loyola, onde está a mão incorrupta de São Francisco Xavier, com a qual ele batizou centenas de milhares de pagãos no Oriente, está tudo lá ainda. E Roma é isso. Roma guarda esses lugares, Roma conserva essas pedras, Roma permite que a história da igreja seja vista, explicada, contextualizada nos próprios cenários onde ela aconteceu. E é exatamente isso que nós queremos fazer com o nosso novo projeto. Nós estamos produzindo um documentário para contar a história da igreja inteira na Cidade Eterna, intitulado Roma Eterna, a história da igreja contada onde tudo aconteceu. Um trabalho sério, estruturado, fundamentado em pesquisa, que vai percorrer mais de 100 locais onde os grandes acontecimentos da história da igreja se deram. Nós vamos filmar Santo André della Frate, no local da conversão de Alfonso Ratisbonne, vamos gravar o Jesus, nós vamos gravar as grandes basílicas, as igrejas menores, as capelas escondidas, as ruínas, as catacumbas. Não vai ser um vídeo improvisado, não vai ser um vlog de viagem, não. Vai ser uma série documental organizada em 10 episódios com roteiro, com captação profissional de imagem e som e narrativa clara. No entanto, para produzir um documentário em Roma, são necessários recursos concretos: passagem, hospedagem, equipe técnica, autorizações de filmagem, equipamentos adequados, tempo de pesquisa, depois tempo de edição, tudo isso, né? Não se faz um trabalho dessa dimensão
apenas com boa vontade. Por isso, nós estamos lançando um financiamento coletivo. Se você acredita que a história da igreja, como essa que nós conhecemos hoje, ela precisa ser contada com rigor, contada com beleza. Se você entende a importância de preservar a memória católica e de apresentá-la ao mundo com seriedade, você pode participar desse projeto. A sua contribuição, ela não vai ser uma doação. Você não vai estar doando dinheiro, você estará adquirindo com antecipação e possibilitando, com a sua participação, a produção desse documentário que vai permanecer como um registro histórico e como instrumento de formação para não sabemos quantas pessoas depois. Então, o link para participar está aqui na descrição. Ali você encontra todos os detalhes. E Roma continua lá. Os lugares estão lá. As histórias estão lá. Agora nós precisamos dos meios para ir até lá e registrar tudo com a profundidade que merece. Se essa missão faz sentido para você, participe.